Shalom para você que me assiste através da sua tela, seu telefone, da sua televisão, nos quatro cantos da terra, nos quatro cantos da terra. Hoje vamos abordar sobre um assunto muito importante para quem está na vida cristã por longos anos, muito tempo. Vamos abordar, mesmo para você que está a conhecer Jesus hoje, você é bem-vindo para essa mensagem. Vamos nos conectar com Deus, vamos buscar da presença do Espírito Santo. Pai, aqui estamos diante do seu trono para buscarmos nos teus pés a sabedoria dos altos. O Senhor disse que até a tua sombra, Pai, é vida para nós. A tua fala é um reavivamento para nós. Fala hoje, Pai. Fala, Senhor. Reaviva os nossos espíritos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amado irmão, amada irmã, hoje eu trago uma mensagem muito importante para você, para o seu crescimento espiritual em Cristo. Hoje eu quero falar sobre a importância das línguas estranhas. O que elas são? Qual é a função das línguas estranhas na nossa vida? O que elas mudam na nossa vida? O que elas provocam na nossa vida? Qual é a função real das línguas estranhas? Por que Deus nos deu esse dom chamado línguas estranhas e que não se entende? O único dom que não se entende na Terra, línguas estranhas. O dom que cria muita confusão, sem nenhuma razão. Então, vamos apanhar a nossa palavra em Atos 2. A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, entenda. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos começaram a falar noutras línguas. Eu quero que você entenda uma coisa. As línguas estranhas já existiam desde o passado, desde o Antigo Testamento, desde a criação do mundo. O que nós vemos no Novo Testamento é o reflexo do Antigo Testamento, mas com uma nova graça chamada Jesus Cristo de Nazaré. Com uma nova graça chamada Jesus Cristo de Nazaré. Então, essa graça veio nos dar o entendimento do dom das línguas estranhas. Porque no passado já existia. Olha o que a palavra fala em Isaías 28, 11. A Bíblia vai dizer, pelo contrário, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Então, já se tinha profetizado que o povo iria falar em outras línguas. Já estavam a falar em outras línguas. Já se bebia desse dom de outras línguas. Mas qual é o significado das línguas? O que as línguas fazem
na nossa vida? Qual é a função das línguas na nossa vida? A primeira coisa que você terá que saber é que as línguas, elas nos edificam. Assim como fala a palavra em Coríntios, as línguas nos edificam. As línguas edificam a nós mesmos, não a congregação. As línguas fazem uma auto-edificação em nós. O que elas fazem? Elas constroem o espiritual de Deus nas nossas vidas. Elas constroem o fogo de Deus nas nossas vidas. Elas acendem a chama do avivamento nas nossas vidas. As línguas, elas servem de ferro que nos afia. Mas antes de entrar no ferro que nos afia, eu quero te dizer primeiro que as línguas, a primeira função das línguas é de nos reconciliar com Deus. Vamos até Gênesis 11. Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Ei, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Amados irmãos, lendo o capítulo 11 do livro de Gênesis, escrito por Moisés, que faz parte da Torá, os 5 livros de Moisés, nós observamos que as línguas já existiam. As línguas já faziam parte da vida humana, da raça humana. As línguas já faziam parte do cotidiano humano. Mas o que aconteceu em Gênesis 11, capítulo 11? Nós entendemos que elas estavam a ser mal usadas. Por quê? A ganância do homem, perceba uma coisa, eles estavam a usar, porque a terra estava numa só língua, numa só fala, num só entendimento, numa só língua. Entenda o que Deus diz? Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Qual é o perigo das línguas? É quando elas são mal usadas. O perigo das línguas é quando elas são mal usadas. Não são usadas para a edificação em Deus, mas sim para a edificação da carne. Para a edificação da nossa ganância. Edificação do nosso ego. Edificação do nosso querer, do nosso desejo. Deus nos deu as línguas para que possamos ter uma intimidade sobrenatural com Ele. Nos comunicarmos de forma eficaz com Deus. O homem se comunicava de forma eficaz. Se você for a ver, quem falava no Velho Testamento não era Jesus, nem Espírito Santo, nem os anjos. Era Deus. Próprio Deus. Não enviava ninguém. Próprio Deus. Deus falava com Moisés, Deus falava com Abraão. Deus, estamos a falar de Deus Pai, não estamos a falar de Deus Filho. Não estamos a falar de um querubim serafim, não estamos a falar de nenhum arcanjo, anjo, nenhum ancião. Não. Nós estamos a falar de Deus Criador falar com a sua criatura. Então nós estamos a ver que Deus já tinha dado essa língua aos homens. Eles tinham uma comunicação com os homens através dessa língua. Deus falou com Abel e Caim. Quando Caim mata Abel,
quando Caim mata Abel, a primeira coisa que acontece é que Deus chama Abel e diz: Abel, onde é que está o seu irmão Caim? O que é que aconteceu com ele? Por que é que lhe mataste? O sangue dele clama-me. O sangue dele faz o quê? Clama-me. Então, como é que Deus tinha essa comunicação com Adão e Eva? É porque já existiam as línguas. Lá não se falava português, inglês, não se falava amaraico, hebraico, não. Não se falava russo, não se falava holandês, não se falava xangana, zulo, não se falava lingala, não. As línguas estavam lá. As línguas estavam lá. É por isso que Deus se comunicava com o homem face a face. Um para um. Por quê? Eles ainda tinham a linguagem verdadeira de Deus. Mas o que acontece? O homem perdeu essa comunicação. Por quê? Foi ganancioso, usou mal as línguas estranhas. E Deus viu que não. O povo é só um. E todos estão numa só língua. E todos começam a fazer isso. E agora não haverá restrição para os que para tudo que eles intentarem fazer. Quando uma nação está numa só língua, um povo, 3 pessoas estão numa só língua, dificilmente essas pessoas podem, como é que eu posso dizer, se separar. Eles estão numa só língua, eles têm um entendimento. É por isso que as pessoas, quando se reúnem, eles falam uma só língua. E aquilo que eles falam, eles acordam e concordam e levam aquilo avante. Por quê? Estão num único entendimento, numa única língua. O perigo de falar línguas, uma língua, onde todos falam a mesma língua e o outro não existe outro que fala a outra língua. Qual é o perigo disso? É porque não existe outra pessoa que possa trazer uma outra visão, um outro parecer. Porque todos, se intentarem fazer o mal, não aparecerá quem dirá, faremos o bem. Então as línguas foram separadas do homem, desde o capítulo 11 até Jesus voltar. Quando Jesus volta, em Atos 2, nós assistimos à manifestação da mesma língua que foi nos tirada no princípio da criação. E hoje, em Atos 2, volta a permanecer em nós. O que eu entendo com isso? Deus fez a terra com a mesma língua. Deixou a terra com a mesma língua. Quando viu que a terra se corrompeu, tirou a língua dele. Mas quando Jesus veio reconciliar os homens com a verdadeira comunicação de Deus. Nós perdemos o verdadeiro contato com o fabricador, com o fabricante. O fabricante se desligou de nós. E teve que vir o filho do fabricante para nos dar o acesso ao verdadeiro fabricante. Deus. Jesus Cristo morreu por nós na cruz. E ele disse: ide até Galileia, esperai por mim. Lá eu derramarei as minhas línguas. Lá o Espírito Santo vos visitará. Lá o poder de Deus descerá sobre vocês. Por quê? Descerá com um batismo e com um fogo. Deus nos batizou. Jesus nos batizou com a palavra. Faltava o fogo, que era essa língua. Então, em Atos 2, nós assistimos uma descida, uma renovação da verdadeira linguagem de Deus para com o homem. As línguas estranhas. O que aconteceu em Atos 2 foi um ato de reconciliação que aconteceu entre Gênesis 11
até Jesus voltar, até Jesus descer, morrer por nós. Então, quando o Espírito Santo desce em Atos 2, Deus nos dá a língua como a reconciliação. Deus volta a devolver a verdadeira fala dele para o homem. Porque ele havia repartido as línguas. A mesma língua que nos fez separar foi a mesma língua que nos fez ajuntar. Esses homens, em Gênesis 11, estavam juntos e falavam numa só língua. Em Gênesis, em Atos, foram para lá. Em Galileia, juntos também, para falar uma única língua. Então, as línguas nos edificam, mas quando elas são mal usadas, elas podem nos destruir. Elas podem nos pôr contra Deus. As línguas estranhas, elas são boas, sim. Elas nos dão um acesso espiritual. Elas nos catapultam, nos estabelecem nos levam até outros horizontes espirituais. Isso é muito bom para aquele que está a servir a Deus. Nos levam para outros horizontes espirituais. Nos fazem navegar para uma outra margem espiritual. Nos fazem percorrer para uma outra dimensão de Deus. Olha o que Gênesis 11 vai dizer. Gênesis 27, 17. Provérbios. 27, 17. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Assim como o ferro afia o ferro. Assim como o ferro afia o ferro. Então as línguas, elas são o ferro que nos afia. 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 As línguas são o ferro que nos afia. Ela nos põe numa dimensão, intimidade com Deus, numa profunda sabedoria, entendimento daquilo que Deus quer fazer conosco. Falar em línguas é um dom. Há quem fala línguas pelo Espírito Santo. Há quem fala línguas porque é um dom. Mas tenha muito cuidado. Nem toda língua é de Deus. Porque Satanás também, no meio desses homens aqui, queria colocar a língua dele. E qual é a língua de Satanás? O pecado. A língua de Deus, a santidade, a obediência, a longanimidade. Então, falar em línguas é muito bom, mas toma muito cuidado. Por quê? Você estará falando em línguas, mas você precisa do acompanhamento do Espírito Santo. Você precisa do acompanhamento do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que não proibais as pessoas de falar em línguas. Isso é muito bom. Mas terá que haver ordem no falar em línguas. Não é no abrir da boca que já está lá. Não. As línguas estranhas são como o fôlego de Deus que enche a nossa barriga e aquilo começa a subir em nós e estoura como um balão com ar. Incontrolável. Incontrolável. Olha o que a palavra vai dizer em primeiro Provérbios 12. Provérbios 12, 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. A quem foi dado a interpretação das línguas, a quem foi dado o dom das línguas. E o que acontece? Quanto mais você pratica, faz a prática do dom das línguas, tem o hábito de praticar as línguas
durante a manhã, na igreja, onde você estiver praticar, as línguas vão te conectar, elas vão desbloquear muita coisa. Por isso, Lúcifer luta muito com as línguas estranhas. As línguas estranhas são muito criticadas. As línguas estranhas, as pessoas que falam línguas estranhas, são muito criticados, são muito flagelados. Por quê? As línguas estranhas, no espírito, movem coisas. A primeira coisa que aconteceu quando o povo falou em línguas estranhas é que houve murmúrio. Então isso é normal. Há pessoas que não vão querer nos ouvir falar de línguas estranhas porque em espírito estamos a falar em mistérios. Em mistérios. Em espírito falamos mistérios. Então, desenvolve esse dom de línguas estranhas. Procura mais do Espírito Santo. Aprenda mais com Deus. Medita na palavra. Ora mais. Alimenta-se mais. Pratica mais. E esse manto espiritual virá sobre a sua vida. Eu espero que Deus tenha te abençoado hoje. Deixa eu orar para ti, para que Deus possa entrar na sua vida e encher-te de uma nova língua. Obrigado, Pai, por tua graça. Obrigado, meu Deus, por uma nova língua. Sakala funcia la base. Calivra catosia, manto colevra mais. Elavru catosina mahatosia. Pela tua língua, Senhor, a língua que o Senhor falou em Isaías 28, que iremos falar. Espírito Santo de Deus, enche a vida dessa pessoa para que fale de uma nova língua, para que prove, experimente a bondade do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amen. 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 Meu irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde, que essa mensagem tenha entrado na tua vida. Desenvolva o dom das línguas, desenvolva o dom do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus. Amen. Deus te abençoe. Até lá.